Fala galera, beleza? Bom, é isso aí, vamos começar mais um vídeo e esse vídeo eu vou responder algumas perguntas importantíssimas e a gente vai explicar ponto a ponto das respostas importantes, tá? A gente vai responder praticamente 3 perguntas sobre a área do educador social da assistência social, que primeiro a gente vai responder a ideia de que o educador social da assistência social o que ele não é, né? O que esse educador não é. Segundo, o que é o educador social da assistência social, tá certo? E o terceiro, o que faz o educador social da assistência social, certo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto importante é saber que estamos falando do educador social da assistência social. O educador social da assistência não é o educador social pedagogo da educação, tá? Nós não estamos falando desse educador. Esse é o primeiro problema. As pessoas embolam tudo e geralmente os cursos que eu vendo a galera desenvolver, que eu vejo e que eu participo, já começa com esse problema de que eles misturam os dois e acham que os dois cumprem funções mesmas e não cumprem. E que eles são capazes de cumprir a mesma função e não cumprem. E às vezes acham que o educador social, o professor, né, o pedagogo que se formou e tal, por ele ter uma formação, ele é capaz de cumprir o papel do educador social da assistência e não tem essa capacidade. A gente vai desenvolver todo um raciocínio aqui prático, baseado principalmente na prática do educador social da assistência social, para você entender isso, tá? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro então ver a primeira pergunta que nós temos aqui. A primeira questão é: o que não é um educador social da assistência social, tá? Ele não é um pedagogo, ele não é um pedagogo. Aqui eu já vou eliminar uma coisa, a necessidade de uma formação. Eu já estou eliminando, não precisa ter uma formação de ensino superior, tá? Provavelmente o mais interessante seria uma formação técnica, tá? Mas uma formação de ensino superior é desnecessária e a gente vai ver isso mais para frente. Bom, vamos lá. Ele não é um pedagogo, certo? Ele não é um psicólogo, ele não é um sociólogo, ele não é um gestor, ele não é um enfermeiro, enfermeira. Veja bem, todas essas profissões, a gente vai ver que um educador social, ele pode carregar um conteúdo dessas profissões, beleza? Um conteúdo. Mas ele não carrega toda e nem precisa carregar todo esse conteúdo dessas profissões ou dessas áreas, ele não precisa, tá? Mas ele sim se utiliza de várias ferramentas de todas essas áreas, tá? Então isso aqui é muito importante. Ele também não é um educador físico, ele não é um assistente social, ele não é um oficineiro, certo? Mas o educador social, ele vai acabar cumprindo e usando ferramentas, né? Existem várias profissões que, na verdade, o profissional ele se utiliza de várias ferramentas e ele não é todas aquelas formações, né? Ele vai utilizar várias ferramentas importantes para que ele desenvolva aí a sua atividade, tá certo? Isso é importante. E geralmente são ferramentas das quais você não vai invadir a área do outro. Por exemplo, existe o psicólogo. O educador social ele vai cumprir vai usar, na verdade, algumas ferramentas usadas pelo psicólogo, usadas na psicologia, seus diversos ramos e áreas. Ele vai utilizar? Vai. O que ele não pode fazer? Ele não pode utilizar aquilo que é estritamente de uso daquele psicólogo, que é domínio técnico, porque aí sim vai ser um problema, ele vai estar invadindo uma outra profissão, isso pode vir a ser um crime, e pior ainda, ele pode não saber controlar direito aquela ferramenta que ele está aplicando, por exemplo, uma questão terapêutica, de terapia, de conversa, ele querer desenvolver algum tipo de terapia em conversação e tal, e aí ele acaba aí fazendo com que a pessoa manifeste algumas questões psíquicas dela e ele não sabe dar conta daquilo. Então isso é uma questão do psicólogo, que tem que ter uma formação adequada, né, para isso. E a gente sabe que se formar em uma área não significa que você é um bom profissional, o que você aprendeu direito, o que faz direito, o que era para fazer. Então também uma formação não garante muita coisa, né? Então quer dizer, tem que ser um bom profissional, tem que se especializar, tem que desenvolver muito bem a sua área. Então, tem esse cuidado. Então, o educador social, ele usa aquelas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Porque a função do educador social não é ficar usando um monte de ferramenta para desenvolver essas áreas. Não.
vocês vão ver que existe uma demanda para o educador social, é para ele lidar melhor com essa demanda e direcionar, tá? Então, ele vai pegar ferramentas dessas áreas? Vai. Ele é esse profissional? Não. Esse profissional é educador social? Não. Ele pode cumprir um pouco do papel do educador social, mas ele também não é um educador social. Existe, logicamente, uma fala que é muito poética, ampla, de que todos são educadores sociais. É uma coisa bonita, uma coisa interessante, só que na prática, quando nós falamos de educador social, da assistência social, não é assim que acontece. Nem todos são esse educador social da assistência social. Você pode ser sim um educador social numa visão pedagógica, de ensino, de troca, de desenvolvimento de conteúdo, de experiência de vida, de vivência, essa questão da pedagogia social, né, do viver em sociedade, do desenvolvimento pessoal em sociedade, do desenvolvimento pessoal para si mesmo como pessoa humana, como cidadão de direito. Olha só, estou dentro aqui da esfera, principalmente da pedagogia social. Aí você sim pode ser uma espécie de educador social, bacana. Mas com esse educador social, ele dá conta das demandas da assistência social, ele não dá. Ele não consegue ser, muitas vezes, um educador social dessa área. São duas áreas diferentes. Entendeu? Então isso aqui, que fique bem claro, é bem importante. Eu estou falando, gente, principalmente de questões práticas, né? Questão teórica, você pode bolar o que você quiser, você pode construir o que você quiser, mas na prática existe uma dinâmica, tá? E essa dinâmica é o que coordena o que ela é, de fato, certo? Não tem como ela ser uma coisa na prática e uma coisa na teoria. A teoria tem que dizer exatamente o que tem na prática, tá certo? Porque não tem como isso ser duas coisas diferentes, tá? Então, se a teoria está errada, ela tem que ser ajustada. Então, entenderam que ele não é o educador social, não é essa galera que cumpre essas profissões, tá certo? Ah, mas um sociólogo pode trabalhar numa ONG e virar um educador social? Pode, a gente vai entender mais pra frente como é que isso funciona, mas ele pode se tornar um sociólogo educador social da assistência social, beleza? Da mesma forma como um educador social pode se formar em alguma coisa e ser um educador social da assistência social e se formar em gestão, em enfermagem, em qualquer outra coisa, certo? E a gente vai entender isso mais pra frente. Mas vocês entenderam que o educador social ele não é essas pessoas, ele não é as pessoas que cumprem essa função específica, não são esses profissionais. Ele é uma outra coisa, a gente vai entender, tá? Bom, um ponto importante aí é que eu tenho um curso para educador social, que eu estou terminando de construir ele. O primeiro lugar que vai ser divulgado é num grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp privado para educador social, onde todo esse conteúdo e muito mais direcionado é postado lá. Já tem uma galera consumindo, aprovando. O conteúdo é muito bom, é um conteúdo para a sua prática mesmo, tá certo? Então eu convido você. Vai ter o link aqui na descrição de um vídeo. O vídeo eu vou explicar como é que é o grupo, lá vai ter o link para entrar no grupo, certo? Então se você ficou curioso, quer saber, fica um mês no grupo para você ver como é que funciona. Tenho certeza que você vai gostar, meu, e vai te resolver muita coisa e vai acabar te dando muitas ferramentas importantes e práticas para você utilizar realmente no seu dia a dia, tá? Então, depois dá uma olhadinha aqui no link, certo? Bom, segunda questão que nós temos, né? O que é o educador social da assistência social? Bom, então ele não é tudo aquilo. Então o que ele é, de fato, né? Eu coloquei uma frase que pode resumir, de fato, o que é esse educador social, tá? Ele é um profissional que direciona ações socioeducativas paralelas às demandas das expressões da questão social. O educador social da assistência social, ele vai trabalhar principalmente com as expressões da questão social, tá? Nessa parte, ele está muito mais próximo da assistência social. Por isso que ele é um profissional da assistência social, tá certo? Então, quer dizer, na assistência social, ela vai trabalhar com essas expressões da questão social. Existe uma questão social que é a desigualdade. Eu não vou detalhar nada aqui, tá? É a desigualdade. Essa desigualdade ela vai se manifestar de várias formas, ela vai se expressar, e essas expressões vão acabar sendo as situações onde o educador social vai trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa trabalha numa casa-lar. Então, tem famílias ali desabrigadas, vão para a casa-lar, elas têm uma série de questões de drogadição e tudo mais. Isso é uma expressão da questão social. A desigualdade gerou aquela questão da pobreza. Essa família está introduzida nessa dinâmica da pobreza, tá certo? E ali eles vão acabar absorvendo uma série de outros problemas que vão desgastando a estrutura daquela família, desgastando o molde daquela família, desgastando a vida pessoal de cada um.
Isso, então, é uma expressão do início desse grande problema que é a desigualdade econômica, que vai gerar essa pobreza, e todas essas outras coisas que vão aparecer por causa disso são expressões. E que vai bater lá na ONG, vai bater lá nas instituições, e o educador social vai ter que dar conta, em primeiro momento, de receber e lidar com essas questões. Entendeu? Então, aqui, quando você está vendo um educador, você já está vendo que ele não é um pedagogo, por exemplo. O pessoal insiste nisso, né? Mas você já está vendo que ele não é um pedagogo, ele recebe outras questões. Ele lidar com outras questões, o foco dele é outro, tá certo? O que ele vai ter que lidar é um modelo de situação totalmente diferente de um pedagogo que está em sala, por exemplo, tá? Então, quer dizer, você já vê que ele é esse profissional, tá certo? Que ele vai direcionar as suas ações. Essas ações são socioeducativas, tá? São educativas para a sociedade. Então, tem uma série de coisas ali que ele vai fazer, tá certo? E elas são paralelas às expressões da questão social. Quando as expressões da questão social estão acontecendo aqui, ó, e estão atingindo os serviços e estão alcançando os serviços da assistência, o educador social automaticamente está do lado, se desenvolvendo e recebendo essas demandas aqui, dando conta delas, tá certo? Então isso que é o educador social, certo? Esse profissional que vai dar conta de receber essas demandas e depois se desenvolver em cima dessas demandas, certo? Tudo isso daqui, gente, lá no curso e lá no grupo, eu explico de forma detalhada, dou exemplos práticos, a gente tem material, vai lá depois para você conferir. Então é bem bacana. Aqui eu estou tentando dar um resumo e uma explicação rápida e clara para você entender de fato essas pontuações, certo? Isso é muito importante. Até porque lá para baixo, mais para frente aqui no vídeo, eu vou falar um pouco sobre a questão da formação do educador, o que ele realmente precisa saber e tudo mais. Isso vai clareando cada vez mais, tá? Então, o educador social, ele é esse tipo de entidade, né? Ele é esse tipo de profissional. De novo, profissional que direciona ações socioeducativas paralelas às demandas, às expressões da questão social, tá? Então, uma está acontecendo aqui e ele está aprendendo e dando conta delas, certo? Dando conta de recebê-las. Então, esse é o profissional. Por isso que você vê que aqui não tem uma definição sobre profissão, né? O educador social ele é um tipo de um pedagogo, ele é um tipo de um psicólogo, ele é o tipo de um filósofo. Não, ele não é nada disso. Ele vai utilizar ferramentas de tudo isso para dar conta, né? Por exemplo, quadro de drogadição ali de jovens. Bom, o pedagogo não tem preparo para isso. Só que o psicólogo, em alguns momentos, tem mais preparo do que isso. Só que o educador social não precisa ser nem pedagogo nem psicólogo, ele precisa dos dois agora. Ele precisa de um pouco sobre o como lidar com esse público que está em drogadição e tudo mais, nessa situação, nesse quadro. Ele precisa lidar, ele precisa aprender a escutar, ao que falar, como falar, o porquê falar, em que situação socioeconômica essa pessoa se encontra, em que situação emocional, afetiva. Ele precisa entender esse básico para poder se comportar e lidar com ela, e escutar, tá certo? E escutando, conseguir auxiliar essa pessoa naquilo que é interessante e importante para a sua situação. E ele vai ter acima dele uma equipe que é uma equipe técnica, que vai dar mais ferramentas para ele e vai dar conta daquilo que é mais complexo, tá certo? Então, o educador social ele não dá conta daquilo que é muito complexo. Ele usa ferramentas e junto com a sua equipe, a equipe técnica, que é aquela equipe que tem capacidades específicas, como por exemplo o psicólogo, aí ele vai levar o resultado dessa demanda, ele vai levar um relatório sobre essa demanda, o que ele entendeu sobre essa demanda para o psicólogo. Aí sim o psicólogo vai fazer um trabalho mais profissional, mais especializado, e inclusive vai direcionar para uma rede, né, para uma rede onde essa rede também vai alcançar esse indivíduo, ou vai tentar alcançar esse indivíduo com um trabalho mais especializado. Então veja, o educador social ele está na linha de frente, ele é a ponta de lança, ele é o que vai chegar primeiro, né? Quando, por exemplo, vai entrar, vamos falar de uma, eu falei da casa lar, vamos falar de um abrigo agora. Quando vai entrar pessoas novas no abrigo, né, que vão utilizar o serviço ali, que estão na situação de proteção e tal, quando elas chegam, quem está ali na frente geralmente para receber naquela situação, geralmente é uma correria, são os educadores. Então tem que saber já tem que pegar um contexto rápido, tem que entender
tem que saber adaptar de forma rápida ali o básico, aquela criança, aquele adolescente, aquele pré-adolescente, tem que saber adaptar, tem que saber lidar, tem que saber receber, e tudo isso são coisas muito sensíveis, tá certo? E isso não está no campo da pedagogia. Isso está no campo de um direcionamento de uma relação humana, de uma escuta mais qualificada, uma escuta mais técnica, de um entender um contexto social que está acontecendo ali, de uma abordagem que toda específica desse ponta de lança que é o educador social. E isso vem de ferramentas específicas, não de ferramentas de um lugar só, tipo do pedagogo, por exemplo, tá? Não. Então, ele não é essa profissão, ele é um profissional que se utiliza dessas ferramentas, tá? Então, isso é importante. Bom, e vai se utilizar dessas ferramentas, como eu estou explicando, exatamente para quê, né? Porque é um pouco mais profundo do que eu estou falando. Então, vamos entender aqui e responder a próxima pergunta. Depois que eu vou beber um gole d'água. Bom, vamos lá. E aí vem, eu acho que talvez o que vem a ser, depois de ter esclarecido esses dois, né? O que não é o educador social, você fala, entendi o que ele não é. E depois de falar o que é o educador social, você fala, eu entendi o que é educador social, mas eu preciso de mais informação. A gente vai ver mais informação agora, tá? Vamos responder a seguinte pergunta. O que faz o educador social da assistência social, tá? Quais são as suas funções, afinal de contas, tá? Olha só, 2 pontos. Ele cumpre várias funções relacionadas aos manejos primários das demandas de serviço. Olha só, ele cumpre funções relacionadas, então eu estou cumprindo funções sobre o quê? Dos primeiros manejos, tá? Das demandas de serviço. Então existe demanda, existe aquilo que está chegando para mim resolver, para mim lidar, para mim desenvolver, e eu vou ter que ter manejo para aplicar nessa demanda, certo? Eu vou ter que ter uma forma de lidar com isso, de desenvolver isso, de acolher isso, certo? Então, é isso que ele vai fazer, tá? Ele vai cumprir essas funções de receber, acolher, desenvolver essas demandas, tá? Segundo ponto, o que são, né, esses manejos primários das demandas de serviço, tá? Existem serviços, tá? Eu trabalho no abrigo, já trabalhei em CJ, já trabalhei em CCA, conheci um pouco do trabalho do SASF, existe um monte de serviços, porém um monte, tá certo? Então existem esses serviços vão ter que receber um tipo de situação ou situações, ou um certo tipo de grupo, ou ele vai ter que dar conta de um certo tipo de demanda, e vai chegar para ele então essas questões. E é um grupo que esse serviço vai ter que lidar com essas questões, lidar com essas demandas, tá certo? Então, vai vir essas demandas. O educador social vai ter que criar e desenvolver manejos para lidar com isso que está chegando para ele, certo? Então, uma das funções dele é isso, é absorver ferramentas e criar manejos, tá? E absorver manejos para lidar com isso que vai chegando dos serviços. Por isso que é importante, um educador social com determinada formação específica e sem nenhuma prática em educação social, em serviço social, ele vai cair em situações, ele pode cair em situações onde ele não vai dar conta, não vai conseguir se desenvolver ali, porque o seu perfil não tem nada a ver com aquilo. Ele não conseguiu entender, desenvolver. Por quê? Porque aquela formação não dá conta de muita coisa, né? Por exemplo, o pessoal do SASF que sai na rua andando, é sol, é chuva, é vento, é uma loucura, o tempo que for, em comunidade pode acontecer 1000 coisas. Eles estão andando ali, batendo palma na casa, conversando com a família, coletando dado, atualizando, marcando para ela ir lá no SASF, conversar com a assistente social, conversar com o psicólogo, passa no meio de uma série de lugares que são complicados de você andar, de você estar, e eles estão ali com toda uma dinâmica diferente, eles têm que construir uma dinâmica, uma relação com a população diferente, muito específica, muito pontual, uma relação com as famílias, com os grupos familiares, muito pontual, com os indivíduos, muito pontual. Por isso que tudo isso, né, não mora dentro da pedagogia, por exemplo, ou da psicologia. Isso pede um monte de ferramentas que fazem parte de um monte de áreas. Não é uma área só, não é 2 áreas. É um monte de áreas. Você precisa ter uma série de ferramentas, tá?
para você conseguir desenvolver todas essas questões, todas essas posturas, todas essas ações, certo? Então veja bem como é que é complexo. Isso é no mundo prático, não é teórico aqui, é prático. Você que é, por exemplo, do CCA, do CJ, do SAICA, da Casa Lar, do SASF, de tantos outros, aqui tem muitos, né? Eu sempre uso os mesmos aqui, que é pra gente determinar algumas coisas. Vocês percebem que muitas vezes existe uma série de coisas interessantes que não fazem parte daquele serviço, né? Que não dão para fazer naquele serviço. Vou dar um exemplo, né? Abrigo. Quando o abrigo tem muita atividade e atividade externa, e as crianças fazem muitas atividades externas, né? Curso, vai para a escola, aí tem terapia, aí tem médico, tem consulta, elas ficam muito tempo fora da casa, não dá para você ficar desenvolvendo atividades com ela dentro da casa. Porque você não tem tempo, né? As atividades, geralmente, elas vão acabar tendo um tempo muito curto e elas vão ser atividades básicas que qualquer um faz em casa com a sua família. Desenho para pintar, jogo de letrinha com crianças, jogar dominó, jogar um Uno, um videogame com adolescentes, isso qualquer primo faz, qualquer irmão faz, qualquer mãe faz, qualquer parente faz, qualquer amigo do entorno, grupo familiar faz com os seus indivíduos, né? Eu tô falando de forma geral, tá bom? Fazem. Então, assim, não é nada, caraca, estou fazendo uma coisa pedagógica que surreal. Não. O tempo nessa estrutura de SAICA já é curto, então o que você está fazendo vai cair dentro principalmente de uma questão de entretenimento, tá? De conseguir embutir no dia a dia, na vida daquelas crianças, uma realidade mais natural, né? Mais parecida com a realidade que ela vai ter, assim, no seio de uma família e tudo mais, de uma dinâmica fora daquele lugar. Então, quer dizer, veja, não dá para desenvolver atividades que são desenvolvidas com outros objetivos, como, por exemplo, no CCA. No CCA é atividade, 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 atividade. E tem muita coisa legal acontecendo na maioria dos CCAs. Muita atividade legal. Não é o mesmo formato do SAICA. Então, veja, são dois profissionais da educação social, da assistência social, que têm que trabalhar coisas diferentes. Porque o que é pedido para eles é pedido para se trabalhar questões diferentes, né? Ali o cara do CCA, a menina do CCA, ele tá para atividade mesmo, oficineiro, educador social tá para atividade, para brincadeira, roda de conversa, ele tá com outro objetivo. E aquele serviço tem aqueles objetivos. Já o pessoal do SAICA tem outro, é uma coisa muito mais parecida com um cuidador, né? Então, quer dizer, você vai ter estruturas diferentes. Por isso que esses profissionais que eu falei lá em cima, dessas formações todas, eles não vão ter capacidade de lidar com essas demandas diferenciadas, né? Porque são ferramentas dessas áreas, não são essas áreas específicas. Você me imagina, aí pega um cara que tá procurando um trampo, isso é cena real, tá? Procurando um trampo, estamos numa crise, ele fez sociologia e veio um amigão dele que é educador social, falou, cara, você tem uma formação, ou você não quer, tá precisando de educador lá, leva lá o seu currículo. Às vezes o cara não tem manejo com gente, mas ele é um cara ali do livro, da biblioteca, da internet, sociólogo. E às vezes vai trabalhar e às vezes não vai bater, não vai dar certo. Por quê? Porque o educador social não é isso. Ele vai ter que precisar de outras ferramentas para se desenvolver para as suas demandas, certo? Esse cara vai bater cabeça. Eu estou contando um fato real aqui que eu presenciei, tá? Então, quer dizer, adiantou o quê? Fazer sociologia para trabalhar como educador social? Tem que procurar a sua área específica. Ali não deu para se adaptar. Tem alguns que se adaptam bem? Tem alguns que acabam se vendo como bons, né, educadores sociais. Tem uns que se identificam e falam, caraca, essa área é bacana, eu gostei, tô curtindo, tô me desenvolvendo, bacana, parabéns, é isso. Mas não dá para ficar tentando na mágica, né, tentando na sorte. É importante saber o que são essas áreas, as suas diferenças, e o que é de fato o educador social da assistência social, tá certo? Isso é muito importante. Então, o primeiro e o segundo ponto é isso, né? Esses manejos primeiros é exatamente isso, é o como lidar, o que fazer, tá certo? Com essas demandas que vão chegando, tá certo? Isso entendido. Bom, aí eu vou dar um exemplo aqui interessante, olha só. Tarefas que devem ser executadas para cumprir os objetivos do serviço, como exemplo, um CCA. Aqui eu peguei, então, um pouquinho sobre qual é o objetivo de um CCA e o que o profissional do CCA tem que buscar como objetivo nas tarefas dele. E todo serviço tem um resuminho sobre quais são os objetivos que eles precisam cumprir. Tem os objetivos gerais, que são coisas que vai alcançar todo mundo de uma forma mais ampla, e tem objetivos específicos, que são pontuações, né?
isso daqui a gente precisa ir atrás de uma forma ideal, assim, principalmente isso daqui, tá? Então vamos lá, olha só. Objetivo geral de um CCA: fornecer proteção social à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco por meio de desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, mediante a formação de vínculos familiares e comunitários. Isso é amplo, isso daqui todas as ONGs praticamente vão cumprir, tá? Muitas ONGs vão cumprir, porque é uma coisa ampla. Mas dentro desse objetivo, eu trouxe só o objetivo geral. Do objetivo geral, o objetivo específico, vocês vão ver que vai ser o trabalho exato do educador social. Porque, por exemplo, oferecer proteção social à criança e adolescente. Me dá um exemplo, gente, como o CCA oferece essa proteção social. Ele tem um momento da escola, o pré-adolescente ali, a criança, né, tem um momento da escola, e ela tem o resto do dia livre. Imagina, 12 horas livre, por exemplo. Pega essa criança, coloca ela mais 4 horas numa instituição que vai promover uma série de atividades. Ela vai ficar 4 horas ali, então ela vai sair da rua, porque ela já está em vulnerabilidade social, você lembra? Vulnerabilidade de risco. Então a rua que ela tá não é um lugar legal para ela, não é um lugar saudável para ela se desenvolver. Então você tira ela mais 4 horas da rua, lá ela vai comer de uma forma saudável, de qualidade, ela vai brincar, vai desenvolver atividades e vai curtir algumas coisas muito legais. Todos os CCAs que eu trabalhei tinha televisão e tinha sessão de filme, pipoca, era muito bacana. Então você vai trazendo também um entretenimento, uma convivência bacana. Fora que você coloca 30 crianças dentro de uma sala, elas vão começar a se conhecer, vão começar a se conviver, vai fortalecer vínculos e isso vai atingir a comunidade em volta, tá certo? Então, quer dizer, essas atividades elas vão acabar se tornando o quê? Elas vão acabar se tornando, cadê? Aqui tem uma palavrinha muito legal. De vulnerabilidade, adolescência, autonomia. A gente está falando de fortalecimento de vínculos, né? Protagonismo, e essas atividades que vão ser feitas dentro do CCA vão trazer capacidades, aqui, do desenvolvimento de suas potencialidades. Então, quando você vai, o professor fala assim, vamos fazer um artesanato, está começando a desenvolver um pouco as potencialidades de muitos deles, né? Às vezes a criança não vai ter um negócio do artesanato ali, né? A cara dela, ela não vai desenvolver bem. Mas aquela que vai desenvolver bem, agora tem um lugar para fazer isso acontecer. Por isso que sempre tem os melhorzinhos em algumas coisas. Tem aquele que dança melhor, aquele que faz atividade melhor, que pinta, aquele que pinta melhor, aquele que desenha bem pra caramba. E ali é um espaço onde ele vai poder desenvolver melhor isso. Pô, hoje vai ser dia de desenho, vem um oficineiro do grafite, vai ensinar a gente a desenhar uns desenhos da hora. E ele que gosta vai desenvolver muito mais, vai ser influenciado. Aquele cara do grafite traz um vídeo, traz desenho, eu desenhei essa camiseta aqui e tal. É toda uma influência para desenvolver uma potencialidade. É diferente do educador social, por exemplo, de uma casa-lar, que é mais um cuidador. E tem outras funções, né? Mas tudo isso são funções. Eu vou colocar aqui como 3 níveis. Tem o nível primário, secundário e o nível terciário, vamos colocar assim, né? O nível primário é receber aquela situação básica de começo, né? Então, a situação básica, por exemplo, de uma casa-lar, organização da casa, né? Organização logística das coisas, dos suprimentos, a lavagem de roupa, organização de toda a segurança da casa, do relacionamento, essas coisas. O segundo nível já é um nível mais técnico, onde existe um acompanhamento técnico, tanto de você estar presente nas suas consultas, por exemplo, médicas, né, até o acompanhamento técnico de psicólogos, de assistente social e tudo mais. E o terceiro é a rede atuando em tudo isso, né, a rede da assistência ali, alcançando esses indivíduos e esses grupos, certo? Então, quer dizer, são trabalhos diferentes e você vai vendo aqui, você vai percebendo que o principal ponto que eu quero bater aqui é que esse educador social, ele é alguém que não é aquele profissional daquelas profissões que eu disse. Ele é alguém que precisa de ferramentas diferenciadas, bem trabalhadas, porque ele tem demandas diferentes, tá? Um educador social que sai de um abrigo para trabalhar num CJ, ele vai ter que aprender a lidar com outras demandas desse mesmo público, um público que está em vulnerabilidade e risco, é o mesmo público. Só que o que ele vai ter que oferecer para esse público é uma coisa diferente, certo? Então isso é bem interessante. Então é para vocês entenderem o que é esse educador social de fato.
Uma coisa que eu quero desmistificar é que o educador social é um pedagogo. Gente, ele não é, e vocês estão entendendo aqui. Ele não é um pedagogo. Ele usa ferramentas pedagógicas, ele usa sim, mas ele não é o tal do pedagogo. Uma das coisas que tem que ficar desmistificada, porque isso pode gerar um grande problema, né? Um problema de uma atuação mais eficiente, né? Aí eu posso colocar, por exemplo, para vocês verem como é que isso é um problema, tá? Um exemplo assim, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu, tá? Algumas vezes eu ouvi falar, eu relatos, e eu já participei de algumas, eu vi algumas, tá? Onde educador social, em casa-lar, abrigo, casa de passagem, aí o educador social tá lá, principalmente homem, né? E ele tem uma formação em pedagogia, psicologia, mas ele é educador social, tá sem trampo, tá precisando de trampo, ele achou que é parecido, que dá, foi lá, entregou, foi contratado, tá fazendo o teste, beleza. Aí bate aquela coisa da terapia, né? Do não, conversando aqui a gente desenrola e tal. Aí tem que conversar com vamos supor, alguma educanda que tá em crise ali e tal, que uma pré-adolescente, talvez, sei lá, 12 anos. Esses casos aconteceram, eu estou misturando, mas eles aconteceram. 12 anos. Aí ele vai conversar uma conversa séria com ela para dar uma espécie de bronca, né? De direcionamento. Falou, fulano, e aí? Me enfia, porque esses 3 lugares, eles são casas. Abrigo. Voltamos. Casa-lar é uma casa, abrigo é uma casa, a República também é uma casa, e a casa de passagem também é uma casa. Tem vários serviços que são casas, tá certo? Eu citei 4 só aqui. Aí nessa casa ele vai conversar com essa fulana, baixou o espírito do terapeuta, porque ele se formou em uma área que aborda isso, que tem isso, e aí ele vai fazer o que ele faria numa clínica, se enfiar num quarto com o fulano, fechar a porta e ir conversar. Você que é educador, que já trabalhou em algum desses serviços, vocês sabem que isso não pode ser feito, não é uma postura ética, não pode e pode gerar um problema enorme. Isso pode gerar, por exemplo, um problema onde você pode entrar como alguém que está sendo acusado de abuso, por exemplo. Por quê? Porque você se enfiou num quarto com um educando e fechou a porta para dar um sermão no educando. Para que entrou no quarto e fechou a porta? Por que tinha que ser no quarto o sermão? Tinha que ser naquele momento? Então, olha o erro. Isso pode acabar com a sua carreira, isso pode acabar com a sua vida, inclusive, né? Se virar uma denúncia, por exemplo, uma investigação, isso pode deixar a cabeça da pessoa, assim, tanto da mulher quanto do homem, uma loucura, né? Pessoas perdem emprego por causa disso, e às vezes de forma injusta, por causa de um escorregão. Um escorregão que, por exemplo, é uma coisa normal de acontecer dentro de uma dinâmica onde você se formou em psicologia. Você sentar com uma pessoa, fechar a porta e falar, vamos trocar uma ideia aqui, porque isso faz parte da formação. Isso faz parte da dinâmica técnica, da abordagem, da conversa, da escuta qualificada e tudo mais, da escuta técnica. Mas para o educador social, na dinâmica de uma casa, aí você pega o fulano com um histórico de abuso, vai fazer essa situação no momento que ele está irritado, por exemplo, querendo trabalhar alguma ideia, algum sermão, ou querendo até mesmo acalmar e tudo, pode virar uma bola de neve. Do que adiantou toda a formação se para um momento específico, pontual e principal essa formação não te direciona para isso? Porque não é o objetivo da formação. O objetivo daquela formação é outra coisa. Aquele momento você precisa de ferramentas, de uma percepção diferente daquela área específica. Tá vendo como pode se tornar um problema certos tipos de ferramentas de formações em lugar errado? Exatamente, pode se tornar um problema. Então, não são essas formações que vão garantir um bom educador social. É entender o que o educador social tem que fazer na prática para construir uma boa teoria, para construir ferramentas adequadas para ele trabalhar melhor. É isso que tem que acontecer. É isso que a gente está vendo aqui, tá? E é o meu esforço. Inclusive, depois a gente vai chegar aqui no próximo ponto, eu vou mostrar tudo que tem para vocês de conteúdo. E aí, lembrando, todo esse conteúdo e tudo que eu estou construindo de ferramenta, tudo que eu estou remontando de ferramenta para o educador social, desenvolver melhor, tem lá no meu grupo do WhatsApp, é um grupo privado, tem um monte de educador social lá que está absorvendo toda essa informação, todas as ferramentas, tem conteúdo toda semana. O link está aqui embaixo, clica, vê o vídeo que eu vou explicar como é que funciona o grupo, se você curtir, te convido, fica um mêsinho lá no grupo para você ver. Tem muito conteúdo bacana. Certo? Bom, vamos lá. Próximo ponto.
Tá. E vocês viram que em vários momentos aqui, né, eu acabei falando de coisas que são parte do debate da profissão, né, dessa profissão que é nova, que está passando por uma situação, que foi a mesma situação das creches, né, onde quem era contratado para creche geralmente era o pessoal que não tinha formação nenhuma, eram mães, muitas vezes, que cuidavam de crianças, então eram elas. Depois se mudou e precisou de uma especialização, agora você tem que ser pedagogo, porque é um trabalho específico do pedagogo aquela questão. Não tudo é específico, por exemplo, a maioria tem que fazer trabalho de quem ainda vai trabalhar em berçário, o pedagogo tem que fazer o curso de berçarista, porque pedagogo não é berçarista, você está entendendo? Então não adianta ser só pedagogo, ali você está trabalhando no berçário, tem que ter todo uma dinâmica específica para aquele público específico. Até, quer dizer, até o pedagogo, na área da própria pedagogia, vai se ver em situações específicas que vai precisar de uma especialização muito específica, como, por exemplo, curso de berçarista, tá? Então, essa transformação da profissionalização é algo que está acontecendo com a educação social, entendeu? Então, está um debate, está se desenvolvendo ideias, e aí existem problemas, né? E a gente vai tratar um pouco desses problemas aqui, tá? Problemas e confusões na área, né, da educador social, da assistência social, tá? Pontuando isso. Primeiro, não fazer um recorte da atuação prática geral e específica do trabalho do educador social. Eu tenho, sei lá, uns 5 cursos de educação, de educador social, orientador socioeducativo. Todos eles erram aí, né? Alguns mais, outros menos, nesse negócio de achar que o educador social é um pedagogo, né? Tem que ser um pedagogo, tem que se formar em pedagogia, tem que fazer uma pós, né? É um erro crasso e clássico, né? Eles ainda não entenderam, não pegaram esse raciocínio, pelo menos eu não vi muitos com isso, e eles erram na construção do seu conteúdo, e eu vejo lá no campo, na prática, isso refletido de uma forma negativa, tá? Então, quer dizer, isso é um problema, são confusões e problemas, né, da área, tem que desvincular isso. Eu já falei no começo, educador social da assistência social é uma coisa, o educador social da pedagogia, da educação, do ensino é outra coisa, escolar e tal é outra coisa, tá? Totalmente diferente, a gente está entendendo aqui. Segundo ponto de confusão, né, que é tratar como área dentro da função da pedagogia ou da pedagogia social, né? Aí eu vou fazer um curso, eles ficam um curso todo falando do Paulo Freire, muito legal, entender o outro, blá blá blá, muito bacana. Mas ali, na prática, eu tenho vários relatos de vários educadores, eu estou há 7 anos na área, desde o primeiro ano eu tenho relatos de vários educadores que fizeram um curso, quando vai para a área falam, não tem nada a ver, nossa demanda é outra parada. Pouquíssimas ferramentas, quase nada de ferramenta eu trouxe do curso para essa prática e demanda. E aí eles vão construindo, vão descobrindo ali, e muitos não descobrem, né? Então, quer dizer, não é isso é uma bagunça, né? É um problema, não tratar essa função como uma função que o pedagogo ou o pedagogo social ali, ou o psicopedagogo vai dar conta. Não é outra coisa, né? A gente já viu isso lá em cima, eu já expliquei. Então são confusões da área, tá? E o terceiro, que talvez seja uma coisa muito tensa, é a questão salário versus formação versus função, né? Estão querendo aí bater o martelo, tá certo? Numa situação onde vai de regularidade do trabalho do educador social, onde vai ser exigido o ensino superior. Minha posição, eu sou contra. O educador social não precisa ter um ensino superior. Agrega a nível de que essa formação dele vai dar algumas ferramentas para ele trabalhar, certo? Na área que ele entrar como educador social. Algumas ferramentas. Mas não vai ser nem 50%, nem 70%. Sei lá, talvez uns 25%, como na área da psicologia. Aí sim. Mas geralmente vai ser isso daí, não vai ser tanto mais, né? Então, quer dizer, já acho que é desnecessário. Acho que precisa ter um curso técnico mais rápido, só que um curso técnico que pare de viajar na maionese em situações que não fazem parte da dinâmica prática do educador social, certo? Aí você vai lá trabalhar vamos colocar aqui, onde tem crianças, um abrigo que tem muita criança, abrigo para crianças, nem para adolescentes, só para crianças. Aí você vai trabalhar no abrigo para crianças. Caraca, eu fiz pedagogia, que legal. O mesmo esquema da creche. Você chega lá, beleza, toda a relação com a criança, você vai ter que aprender
a lidar com a questão de convivência com os pais, com a questão do conflito dos pais com a lei, com questões de tratamento das crianças e tudo mais, maus tratos, que são vítimas de maus tratos a maioria das vezes. Você vai ter que fazer um curso de berçarista, senão você vai errar muito dentro cuidando de criança. Vai errar muito, mas muito. Principalmente se você não tem um histórico de cuidar de crianças, né? Então, quer dizer, você vai ver que você vai usar quase nada da sua formação. Quase nada, né? Aí você vai falar, não, mas eu brinco com a criança com o brinquedo pedagógico. Numa conversa de 5 minutos com qualquer pessoa que domina esse assunto de brincar com crianças com brinquedos pedagógicos, você absorve praticamente o necessário para você trabalhar. Não precisou fazer 4 anos, 3 anos na formação. Isso é uma realidade. Ah, mas eu coloquei criança para pintar desenho. Que idade que a criança pinta desenho que é interessante para a criança? Pega uma psicopedagogia, um vídeo de 10 minutos já te ensina isso. São demandas específicas, recortes específicos de situações específicas. Então a formação dá muito pouco para esse monte de coisa diferente que aparece. Então vem esse pedagogo, essa pedagoga vai trabalhar no berçário, vai ter que fazer um curso de berçarista. É interessante ela fazer um curso de primeiros socorros, certo? Aí ela vai ter que estudar mais psicologia infantil, né? E aí você vai ver que na verdade vai surgir mais algumas coisas e na verdade do que ela precisa mesmo, da formação dela, é muito pouco. Então, quer dizer, estão querendo colocar uma formação superior, sendo que nenhuma formação superior te dá qualidade nem de 50% de ferramenta para trabalhar nessas áreas. Isso quem faz é a equipe técnica, aí sim tem que ter uma formação, tem que ser obrigatório, porque vai lidar com algo específico. O educador social, não, tem que ser um curso técnico que vai abordar e vai direcionar e vai desenvolver várias pontas. Curso técnico, um curso profissionalizante, cursos livres, bacana. Mas uma formação superior não faz sentido nenhum para a área prática. Na prática não faz sentido nenhum. Eu tô há pouco tempo na área, são 7 anos, mas é pouco tempo. Mas eu já vi um monte, tá? De pedagogo, psicopedagogo, gente que estava estudando psicologia, ser demitido por maus manejos com educandos. Como assim não soube ter o manejo com crianças, com adolescentes e principalmente com adolescentes, né? Sendo que você tem uma formação que aparentemente, né, te prepara para lidar com essa galera, porque não prepara. Simples assim. Não teve manejo, junto, lógico, outros fatores, pode não ser a vibe da pessoa, a praia da pessoa, mas você vê que não foi o suficiente para dar boas ferramentas ali, né? Por quê? Porque vai chegar demandas em que você não vai saber lidar. Por exemplo, a questão emocional de lidar com aquele público, e aí tem lugares que são bombas para isso, né? Por exemplo, Casalar, Abrigo, República, onde você fica muito tempo com o educando, muito tempo, você convive com ele. Para você misturar o emocional com o profissional, é isso aqui, ó. Se você não tiver uma boa orientação. E acontece muito. Um monte de educador fazendo terapia por causa de educando. Por causa de relação com o educando. Veja. É isso que a gente está falando. Não adianta. Outro problema beleza, você vai colocar o educador social para ser alguém que tem uma formação. Não tem problema. Qual vai ser o salário desse educador? Como é que vai ser o reajuste? Porque o educador social em si, sem formação, já deveria estar ganhando muito mais. Eu estou em São Paulo, a base hoje está uma média de R$ 1.700, tá? O salário aí, o salário base praticamente. Você vai procurar em todas as vagas, é mais ou menos essa média, 1.500, 1.700, que é uma profissão que já deveria, por essas demandas todas, por fazer esse monte de curso, esse monte de coisa, já deveria, um salário base, aqui no atual momento, pensando em quanto está o salário mínimo, já deveria estar uns 2.100, tá? Uns R$2.100. Um salário base para educador social em qualquer serviço da assistência social, esse educador social. Quer dizer, você vai pedir para um cara que tem uma formação, que está procurando um salário hoje de 2,5 para cima, você vai pagar o mesmo salário de um técnico para um educador social com formação, porque o que conta aqui é a formação, porque o volume de trabalho é equivalente.
né? Tem equipes técnicas que são extremamente burocráticas, ficam muito longe dos educandos, dos seus serviços, e ficam muito próximos da burocracia. Papel, 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 relatório, parecer, papel, relatório, parecer, e telefone, papel, relatório, parecer, e tem pouco contato com o seu público, contato real com o seu público de fato, né? Então, esse é o papel dos educadores, né? No CCA, o educador fica o tempo todo com seu grupo, com a sua equipe ali, né? Passa muitos relatórios, são relatórios semanais do que está acontecendo e tal. Então, quer dizer, você vai pedir para um pedagogo entrar numa sala uma sala de atividade de um CCA, vai pagar quanto para esse pedagogo ter uma formação agora? Porque ele vai ter que fazer outros cursos, porque, como eu disse, a pedagogia não dá conta do que ele vai fazer. Ele vai ter que fazer outros cursos. Cursinhos que vão complementando o seu manejo. Vai pagar quanto para esse cara? 2 paus só? Sendo que uma equipe técnica que tem o mesmo curso, com uma carga de trabalho muito parecida ou igual, pode ser em outra área, mais burocrática, mas tem a mesma carga de trabalho, certo? E muitas vezes a mesma, como é um grupo, um conjunto, eles têm a mesma posição em questão de segurança, né, de relação com o grupo, com os adolescentes, com o serviço. Você vai pagar a mesma coisa de um técnico? Será que o Estado consegue fazer isso? Ou vai pagar menos? Vai gerar essa desigualdade que já tem, né? Então, quer dizer, a pessoa que se formou vai ganhar menos do que ela deveria ganhar porque sim, porque eles escolheram, acho que é um problema, né? Então, quer dizer, isso é mais um problema, né? Ou será que vai fazer uma formação e vai aumentar R$ 100 lá? Não sei qual é a conta que eles fazem, mas vai aumentar uma pequena porcentagem, equivalente a 100, 150, R$ 200, para você que é formado, né? Então você vai ver que, na verdade, para você que é formado não vai ser vantajoso. Então vai continuar um problema que já tem, que é um problema de giro de funcionário. Gira muito funcionário em ONG, vocês não têm noção. Educador social, gira mais que gira. Gira mais que roda gigante. Por quê? Não tem um bom curso, não é exigido um bom curso porque não tem, né? Então eles ficam vivendo de demandas de pequenos cursos, é uma loucura. Então quem tem uma experiência bacana é quem está um tempo, geralmente, não todos, tá? Mas tem gente que já entra arregaçando, já entendendo a dinâmica. Mas tem gente que entra e vai precisar de curso, vai precisar de desenvolvimento, para entender a área, aplicar e tudo mais. E aí, beleza. Essa pessoa com o tempo de casa, ela já é uma pessoa que vai se adaptar melhor, se prepara melhor, sabe o direcionamento, vai fazer um curso e tal. Só que a grande maioria vem porque está precisando de um emprego, porque só exige ensino médio, não precisa ter curso, só precisa ter afinidade em trabalhar com aquele público. E é realmente isso, né? Então, quer dizer, e roda, porque aí não se dá, não foi feita para trabalhar com gente naquele nível de situação e tal, e sai fora, e fica esse giro muito louco prejudicando o trabalho das instituições, tá? Então, quer dizer, isso vai ser a mesma coisa, um monte de profissional formado que vai parar e vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque não tem ferramentas suficientes, e você com tanta formação em um trampo, né, em um serviço, que você não vai usar elas, é igual a você que não tem formação nenhuma e vai para um trampo onde você não tem muitas ferramentas para lidar com isso e não vai se adaptar. Então os dois estão no mesmo nível de situação de estar longe da área, certo? Então isso daqui é muito doido. Então são problemas que a gente vai ter que pensar, né? Minha posição seria um curso técnico ou cursos livres que trabalham as demandas e desenvolvem as demandas. Hoje isso já está acontecendo, tá? Ainda existe muita mistura? Existe muita mistura. Por exemplo, eu já fiz vários cursos, como eu disse para vocês, e participei de várias preparações, que não eram cursos, algumas oficinas e tal. A maioria deles ensina conteúdo que é para assistente social, eles ensinam para educador social. Por exemplo, como é que funciona uma adoção? Aí ensina todo o processo, o projeto. O educador social não precisa saber disso. Você explica para o educador social a questão da adoção em 5 minutos. Ó, adoção é isso, prioridade é isso, assim, 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 assim. O que interessa para um educador social que vai receber, por exemplo, no abrigo, uma criança? O que interessa para ele? Não interessa ele saber qual é o guarda-chuva da assistência. Isso interessa para o assistente social que está lá no computador, sentando, telefonando, mandando relatório, parecer técnico e tudo mais, para ele entender aonde que ele vai movimentar a rede, como é que funciona. Isso para ele importa. Para o educador social, não. Como é que eu vou receber esse fulano? Vítima de maus tratos, vítima de abuso. Como é que vai ser o comportamento dentro dela da casa, de uma casa lá, por exemplo, de uma república, pré-adolescente? Como é que eu vou... Eu sou assistente social, eu tenho uma posição. Agora, educador social, tem repúblicas que tem educador social, mas a grande maioria não.
E aí, como é que vai acontecer? Como é que eu vou direcionar? O que eu tenho que fazer? Aí essa pessoa vai chegar, qual era o histórico dela lá no abrigo que ela veio, na situação que ela veio? Como é que eu vou conversar com ela? Como é que eu desenvolvo uma escuta com ela? O que eu posso e não posso fazer? Qual é o nível de relação emocional que eu tenho que ter com essa pessoa? Isso, isso é uma questão complexa, certo? De um conteúdo complexo que uma formação não vai resolver. Mas tudo isso aparece em cursos. E em um dos cursos que eu fiz, ficou mostrando essa coisa burocrática do guarda-chuva, da assistência, da história, de como é que surgiu. Teve um curso que eu fiz, que era um curso para o desenvolvimento do educador do CJ. Falei, é legal. Mesma coisa. E fica naquele lelele de a história da assistência social. E isso que tem que saber o assistente social. Nessas 1 hora explicando a história da assistência social no Brasil, você poderia ensinar manejo. Galera, é o seguinte, vai chegar para vocês, adolescentes e crianças de tal e tal idade, vocês desse serviço. Vocês têm que desenvolver uma série de atividades. Por quê? Porque eles estão numa faixa psicológica que eles estão precisando disso, disso, disso. Essa é a demanda. Eles estão numa situação de vulnerabilidade de risco que é assim, assim, assim. Certo? O que a gente trabalha com esse público? A gente trabalha isso, coisas práticas. A teoria é algo muito curto que você precisa absorver para essa prática. Primeiro, a prática em grande volume. A própria prática vai te sensibilizando e te afiando sobre questões éticas e morais e legais. A própria prática vai te trazer essa informação. Para mim falar assim, olha, com criança de tal idade, você tem que conversar com ele assim, por causa disso, disso, disso. Automaticamente, no manejo, você já explica a prática, a pessoa entende, fala, entendi o porquê. Acabou, não é algo que você precisa ficar fantasiando. Então, quer dizer, existe esse problema na construção, tá certo? Dos cursos. Quer dizer, ainda é um problema, tá certo? Ainda é um problema, se perde muito tempo com muita coisa que o educador social não vai usar na prática. Eugênia, mas você tem que entender que está construindo uma consciência. Esta consciência é tirada da assistência social. Esse bolo de consciência que vem com o conteúdo da assistência social é para o assistente social. O educador social vai adquirir essa consciência de uma forma diferente, onde ele precisa, dentro do manejo prático, junto com menos teoria, desenvolver essa sensibilidade. Isso acontece. Você não está formando um assistente social, você está formando um educador social da assistência social, certo? Então ele precisa de muito mais manejo do que ficar viajando no problema socioeconômico do país, a desigualdade. Porque quando o educando entrar na sua ONG, tá no CJ, dando uma aula, ele entrar bem louco de droga, ameaçando todo mundo, essa teoria não vai te ajudar. Porque essa é a nossa realidade. Quando ele mandar você tomar naquele lugar, não vai te ajudar. Porque essa teoria não dá conta disso. Então a realidade é outra. A realidade é outra. Os cursos precisam melhorar. Por isso que um curso técnico com conteúdos atualizados dos manejos principais, top. Ou então fazer um pega de cursos livres, profissionalizantes, que tratam de manejos seria o mais essencial. Exigir alguns cursos que tenham a ver com aquela instituição. Por exemplo, CJ, CCA. Exige um curso de desenvolvimento de atividades para crianças e adolescentes. Eu fiz um já, participei de outro dentro de uma instituição que eu trabalhei maravilhosa, um curso top, mano, foi o dia inteiro de curso. A cabeça fez assim, ó, pum, de como você pensar a atividade e a gente desenvolveu na prática um monte de atividade. Aí depois que a gente desenvolvia a atividade, fazia uma roda de conversa e o mediador do curso trocava uma ideia sobre a questão teórica e tudo mais, de 15 minutos, 20 minutos, respondia perguntas, depois a gente desenvolvia. Olha que sensacional! E eu cheguei assim no local de trabalho, cheguei em casa com 1000 ideias de atividade. O porquê delas, o desenvolvimento. Então olha só que louco. É isso que precisa, esse tipo de curso que o educador social precisa, certo? Para sua dinâmica prática para receber essas demandas, tá? Bom, vamos lá então. Conteúdo inicial de base para um educador social. Existe aqui, e aqui eu vou fazer as minhas considerações, me baseando na minha leitura, no meu estudo prático dentro da área que eu estou trabalhando há alguns anos, construção de conteúdo e tudo mais, do que eu acho importantíssimo como base para um educador social aprender de início. No meu curso tem tudo isso,
tá? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eu não fiz o curso, não terminei o curso ainda, eu não publiquei o curso, mas dependendo de quando você vê, o curso já está pronto. De qualquer forma, clica no link, tem um grupo privado para educador social, onde toda semana eu passo conteúdos importantes como esses daqui para o seu manejo prático, para a sua atuação prática mais eficiente, certo? O link está aqui, vê o vídeo, aqui o link é um vídeo, você vê o vídeo, e lá tem as orientações de como fazer parte do grupo. Já tem uma galera consumindo conteúdo lá, certo? Bom, vamos lá. Então, qual é o conteúdo inicial que esse profissional precisa ter, tá? Primeiro, educação para o mundo do trabalho. Grande parte do público está se direcionando ao trabalho. Grande parte do público da assistência é criança e adolescente. E os pré-adolescentes, que estão entre 13 e 14 anos, estão começando a se direcionar ao jovem aprendiz, e dos 14 para cima eles estão começando aí a desenvolver essa vontade de querer trabalhar. Então, dos 15 para cima, então, a galera quer trabalhar, né? Uma parte dessa galera. Então, você saber conteúdos sobre educação para o mercado de trabalho é fundamental, porque você pode direcionar, você pode mudar a vida de pessoas, assim, é muito interessante. Então, eu já trabalhei muito com isso é muito importante, e é uma área que você precisa. Não só os adolescentes, como os próprios adultos, né? Você trabalhar a ideia de mercado de trabalho, de integração, de curso de formação, é bacana, tá? Isso tudo não é palestrinha não, tá? Ficar dando palestrinha. É fazer o negócio acontecer na prática. Por exemplo, eu dou cursos, então eu estou desenvolvendo conhecimento em uma área que eu gosto muito, e eu fiz um pequeno curso sobre essa área. Já que eu tenho já alguns cursos, tenho alguma prática, falei, bom, vou fazer um pequeno curso e vou aplicar para os educandos, e é isso que eu faço. Então eles aprendem, eles não ficam só ouvindo eu falar, é importante você trabalhar, é importante você fazer curso, viu, porque o mercado lá fora, a vida lá fora não é fácil, né? O pessoal fica com essa conversinha. Fora essa conversinha, que é normal e é importante para conscientização, né? Você precisa também dar conteúdo. Então, você vai lá, direciona e tal, e eu consegui construir isso. Então, educação para o mercado de trabalho é uma coisa importante, interessante e necessária, é um conteúdo bacana. Todos esses conteúdos tem no meu curso, e todos esses conteúdos aparecem lá no grupo do WhatsApp privado, tá certo? Só clicar no link. Segundo tema, juventude, direitos humanos e socioassistenciais. Isso é importante, que é a parte da lei que você precisa entender. Por exemplo, essa questão que eu falei dos educadores dentro do quarto com a porta fechada para dar sermão e educando, você vai ler na lei, você já vai sacar que você está fazendo ruim, você está fazendo errado, né? Que isso não pode, que isso é complicado, é complexo, né? É desnecessário, inclusive. Então, quer dizer, a lei ela vai trabalhar umas questões práticas de sua postura, o que fazer e o que não fazer. Isso é muito importante, tá bom? Então, você saber sobre isso, né? Juventude, direitos humanos e socioassistenciais, o que pode ser feito, o que pode ser direcionado, é importantíssimo, tá certo? Terceiro ponto, a criança e o adolescente vítimas de violência. Isso aqui tem que fazer. Interessa qual área você trabalha da assistência social, né, como educador social, você tem que fazer esse curso. Talvez, se eu for colocar 3 cursos como os principais, esse está entre os 3. Porque você vai trabalhar com público, lembra? De risco e de vulnerabilidade. Esse público, geralmente, grande parte dele, sofre algum tipo de violência, tá? Algum tipo de violência que está mudando a sua condição de vida para ruim, para pior, né? Então, quer dizer, é importante você ter isso, que vai fazer você ter uma percepção, um ouvido melhor para o que está sendo falado, uma visão do que está sendo acontecido, uma dinâmica melhor de relacionamento, tá? Para você conseguir captar algumas coisas e gerar um relatório, um desenvolvimento, um apontamento, uma conversa com mais qualidade com uma equipe técnica, para a equipe técnica então começar a ver, porque você geralmente é aos olhos da equipe técnica. Então você precisa ter essa qualidade dessa coisa, tá? Então, quer dizer, e se tornar uma pessoa, muitas vezes, que é uma pessoa segura para que o outro venha se abrir com você em algumas determinadas questões. Então, isso é importante. Então, esse curso, né, que eu fiz 2 cursos desse muito bons, tá? E que a criança e o adolescente vítimas de violência é um tema muito bom, tá? Se você entrar no grupo lá de educador social, você lá no grupo você pode me mandar no privado perguntando qual é o curso que eu fiz, que eu te falo qual é o curso, tá? Lá no grupo. Outro ponto importante é mediação de conflito. Você está em situação onde o grupo tem a grande tendência de gerar conflitos. Então você tem que ter mediação de conflitos e entender o que é isso, tá certo?
Isso, inclusive, ele inibe um pouco aquela postura emocional que a gente tem de lidar com as coisas, né? Então, um curso de mediação de conflito, entre os 3 que eu falei assim, ó, esses 3 cursos que eu falaria que é fundamental. A criança a criança e adolescente vítimas de violência, mediação de conflito, e outro curso é psicologia do desenvolvimento humano. Seria principal também, os 3 principais. Então esse, mediação de conflito, fundamental. O outro é psicologia do desenvolvimento humano, né, para você entender de fato um pouco quem é o público que você está atendendo, quem é o indivíduo, o que ele geralmente pensa, por que ele está nessa condição, quais são as condições em volta dele, né? Entender um pouquinho quem é esse indivíduo para você conseguir lidar, né? Existe entre os educadores sociais muito julgamento pessoal sobre o seu público, muito. E isso transforma o modo em que você se relaciona com o seu público, né? Porque se você denomina ele como X e você não gosta do X, você vai começar a tratar ele de uma forma negativa. Então você tem que amadurecer isso, remodelar isso, né? Então a psicologia do desenvolvimento social vai te trazer essas características importantes e você entender, absorver, olhar e refletir sobre quem é aquele público para se reposicionar e reconstruir o seu manejo com ele. Muito importante. Próximo ponto, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Importantíssimo, porque existe uma série de atividades e manejos que você vai fazer focada em desenvolver exatamente essa convivência e fortalecimento de vínculos, que é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do indivíduo e da comunidade. Então você vai precisar disso, porque muitas vezes você vai precisar de ter uma coletividade para fazer alguma coisa acontecer, alguma coisa dar certo. Então você precisa construir uma relação, e essa relação, essa convivência precisa ser desenvolvida. Imagina numa casa-lar, numa república, onde você tem adolescentes trabalhando, fazendo, alguns fazendo faculdade, cursos técnicos, outros só trabalhando e terminando a escola. Meu, você vai ter que ter, por exemplo, um educador social que trabalha numa dinâmica dessa, tem que ter o jogo de cintura e as ferramentas para fazer esse clima, essas dinâmicas de fortalecimento de vínculo entre eles, né? De convivência, darem certo a nível de que a casa funcione para todos, né? E seja benéfico aquela convivência. Então, quer dizer, é um curso fundamental. Ponto 7, prevenção de drogas, que é uma grande questão que nós temos aí, então é um grande problema. E saber lidar com esse público, que é um público muito grande, é fundamental e grande parte de nós não estamos preparados. Então, faça um curso disso, isso é um tema importantíssimo que a gente inclusive aborda lá no grupo. Estruturando atividades, tá certo? Isso é importante porque, ora, você quer fazer atividades, você quer desenvolver algumas questões importantes, se onde você trabalha dá para fazer, você tem que saber estruturar isso, né? E extrair coisas interessantes disso. Então, quer dizer, desenvolver atividade, estruturar atividade é uma coisa fundamental. Lá no grupo a gente trabalha bastante isso. No meu canal do YouTube, que eu vou deixar também o link na descrição, e esse vídeo vai estar no canal do YouTube também, eu tenho vídeos que explicam sobre como é que ensina, né, como estruturar atividades. Então é muito importante. E, por último, pedagogia social. Por último, né, para você entender todo um contexto social de como é que as coisas vão se construindo na vida daquele público e o porquê que ele está ali. Isso é muito importante para você mudar, inclusive, a sua forma de abordagem, de se relacionar com aquele público, tá? Bom, é isso. Lembrando que todo esse conteúdo que eu estou falando para vocês tem no grupo do WhatsApp privado aqui e vai ter no curso, e muito mais, com certeza, né? Muito mais coisas tem no curso, logo mais eu estou terminando ele, e vai ser um curso muito bacana, completão, trabalhando isso que eu falei para vocês que é importante, tá? Bom, e aí, o último ponto seria, e essa nova determinação de formação do ensino superior? Bom, já abordei sobre ela, acho que é desnecessário, acho que tem que ser repensado, tem que ser um curso técnico trabalhando as demandas principais e mais importantes do seu serviço, tá? E os serviços também deveriam contratar ou exigir pelo menos um curso, tá? Para que a pessoa pudesse concorrer a uma vaga. Um curso. Eu tenho uma questão aqui no meu CCA, por exemplo, que é aplicação de atividade. Bom, conheci um monte de professor de CCA, professor educador social, que não tinha atividade para dar. É uma loucura. Então, e aí ficava num bololô assim. Então, quer dizer, eu vou exigir, então, na minha contratação, pelo menos um curso de desenvolvimento de atividade para crianças e adolescentes, pelo menos, né? Então, acho que já seria um passo a dar bacana, né? O grande problema é que o salário não ajuda muito também a pessoa a se esforçar a ter um curso para ir atrás daquela vaga. Então, aumentar o salário também já seria um trabalho do Estado, né? Aumentar seria já alguma coisa importante para você exigir uma formação melhor, né?
essas desregulamentações entre profissionalização e salário é uma loucura no Brasil. Mas, bom, seria importante, né, para a gente pensar isso daí, então acho que já ajudaria, né, a pessoa. Bom, então acho que é isso, o vídeo ficou longo, mas eu expliquei muita coisa para vocês entenderem e organizar as ideias na cabeça, porque isso ajuda inclusive você se fazer como profissional, né? Fazer uns cursinhos aí, absorver esses conteúdos, que eles vão te ajudar na prática e na teoria na área que você vai ingressar como educador social dentro da assistência, tá? Com certeza. Fora tudo isso, pesquisa, trabalhando na área, gente, eu tenho uns cursinhos de educação social, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho um canal que tem um monte de vídeo. Toda semana a gente está conversando sobre a realidade do educador social em campo. A realidade do educador social em campo nunca é aquela teoria que a gente vê nos cursos, teoria maluca, de teoria que não alcança a realidade, tá? Então, quer dizer, é uma coisa muito que está vindo, eu recebo muita informação do dia a dia prático dos profissionais, muita, no meu WhatsApp, no Facebook. Então a gente vai vendo qual é a real necessidade e quais são as reais demandas que chegam para eles, tá? Por isso que eu fiz esse conteúdo para você, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado. Se te serviu esse conteúdo, deixa um ok nos comentários aqui, tá certo? Compartilha com a tua galera e eu te convido de novo a vir fazer parte do grupo. Tem muito conteúdo bacana, você vai gostar. Isso aqui foi só uma pitadinha. Tamo juntos, valeu e até um próximo vídeo aqui no canal, minha participação aqui no Facebook. Tamo junto.